Podemos dividir o nosso ser em 4 partes, né? Em 4 partes, em 4 corpos, vamos dizer assim. A gente tem o corpo físico, que é um clássico que a gente entende e reconhece bem, mas a gente tem outros 3 corpos, né? Classicamente a gente pode dizer dessa forma aí, nos conhecimentos aí de espiritualidade, nesses conhecimentos holísticos, alternativos do ser humano, a gente tem esses conhecimentos dessas outras partes que fazem parte do nosso ser. Então, na espiritualidade, a gente tem esses conhecimentos. Então, a gente tem nossa parte espiritual, o nosso ser espiritual, a gente tem o nosso ser, nosso corpo, nossa parte mental, nossa parte emocional e nossa parte física. Então, corpo espiritual, corpo mental, emocional e físico. Então são 4 partes que compõem o nosso ser. Claro que o nosso ser é muito mais complexo que isso e tem muito mais além disso. Mas, resumindo e simplificando, a gente pode agrupar o nosso ser nessas 4 partes. Então, espiritual, mental, emocional e físico. 4 partes. Por que eu estou falando isso? Porque é um equilíbrio dessas 4 partes, é uma harmonia dessas 4 partes que faz a gente se sentir felizes. Enquanto a gente não tem um equilíbrio, uma harmonia nessas 4 partes do nosso ser, nesses 4 corpos, é difícil a gente se sentir felizes. É difícil, né? Então, por exemplo, a gente precisa cuidar do nosso lado espiritual. A gente precisa estar buscando desenvolver nossa espiritualidade, se conectar com o que faz sentido pra gente em relação à espiritualidade. Isso pode ser dentro de uma religião, dentro de uma instituição religiosa, praticando algo desse tipo, ou pode ser você com você mesmo, sentindo que há algo maior, né? Que há um poder superior, que a gente costuma chamar de Deus, né? Mas se conectar com a espiritualidade, com a sua espiritualidade, com as espiritualidades, seja ela qual for, não importa qual seja. Isso é muito importante deixar claro, não importa qual seja, né? O que importa é te fazer bem. Se faz bem, que mal tem, né? Se a pessoa vai, por exemplo, numa igreja, num templo, ou qualquer outro lugar que seja, se ela faz qualquer outro ritual que seja, não importa, né, qual seja. O que importa é se faz ela bem, se faz bem para ela. Então não importa como é a sua forma de buscar cuidar desse teu lado espiritual, desse teu corpo espiritual, dessa parte do seu ser que está relacionada ao espiritual. Mas é importante estar cuidando disso, porque se a gente não cuida dessa nossa parte, naturalmente a gente vai entrar em desarmonia nessa parte e a gente vai começar a sentir alguma dor, algum sofrimento aí relacionado ao espiritual. E o espiritual a gente aprende que é muito forte, é uma energia muito forte, esse campo, esse corpo espiritual nosso. Tanto que a partir dele vem os outros. Às vezes muitas doenças físicas têm origem lá no espiritual. Por isso que às vezes a cura física não é conseguida. Só buscar a cura física não resolve. E aí adoece de novo. Porque tem que curar lá no espiritual, né? A doença, o problema está lá no corpo espiritual.